Então, pessoal, voltando ao exemplo exemplo do vídeo anterior, o que nós temos, né? Nós temos, na verdade, que essa tabela ela é muito fácil de ser montada, mas, na verdade, ela é muito grande, né? Quanto mais dados diferentes eu tiver, maior vai ser essa tabela. Então, o que nós vamos aprender agora é fazer uma técnica onde eu posso manter as informações mais importantes, mas com um número de linhas reduzidos, que vai ser criar a tabela de classe de frequência. Então, qual o objetivo dessa tabela? É fazer uma tabela também de frequência, mas que não tenha tantas linhas, né? Que eu consiga diminuir o número de linhas. Então, para isso, eu vou usar o conceito de classe ou intervalo, né? Então, em vez de querer exatamente 21,2, exatamente 21,3, eu vou querer quantos valores estão entre 21,2 e 21,3, quantos valores estão entre 21,4 e 21,5. Então, eu vou criar um intervalo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o número máximo de classes que eu posso ter, né? Não adianta ter muitas linhas, porque para ter muitas linhas eu uso a tabela original. O ideal é que tenha uma quantidade bem menor de linhas, né? E esse número máximo de classe é dado por raiz de n, onde n é o tamanho da amostra. Então, se eu tenho uma amostra de 100 elementos, eu posso ter no máximo 10 classes ou 10 intervalos. Se eu tenho uma amostra de 25 elementos, eu posso ter no máximo 5 classes, né? Então, tudo depende do número de elementos que eu tenho. Mas, além do máximo, eu tenho um mínimo também. Eu não posso ter uma classe só, né? Se a gente pensar aqui no nosso histograma, o número de classes ou de intervalos vai ser o número de colunas. Se eu tiver uma classe só, eu vou ter uma coluna só no meu gráfico. E uma coluna só não está dizendo nada. Repara que esse gráfico mostra um movimento nos dados. Os dados eram poucos. Aqui no meio eu tive a maior quantidade de dados e depois diminuiu. Então, eu consigo conhecer os dados só olhando o gráfico. E se eu tiver uma coluna só, eu não vou conseguir ver nada. Também, se eu tiver duas, também não vou conseguir ver nada, né? Vai ter uma classe pequena e uma classe grande. Ou uma classe grande e uma classe pequena. O ideal não, no mínimo eu tenho que ter 3 classes, para saber se eu tenho esse movimento de pequeno, grande, pequeno, que sobe e desce, ou está só subindo, ou está só descendo, ou reto. No mínimo eu tenho que ter 3 classes. Então, no mínimo 3 e no máximo raiz de n. O número de classes é o número de linhas que eu vou ter nessa minha tabela, tá? Além disso, eu tenho que saber qual vai ser o tamanho dessas classes, a amplitude dessas classes, ou o tamanho desse intervalo. O tamanho desse intervalo vai ser dado por valor final menos valor inicial mais um epsilon. Então, no nosso exemplo anterior, valor final é o maior valor da minha amostra, no caso 21,9. Valor inicial é o menor valor da minha amostra, no caso 21,2. Menos um epsilon. Quem é um epsilon? Esse epsilon existe para garantir que eu não vou excluir dado nenhum. Por exemplo, se eu faço 21,9 menos 21,2, eu vou ter o intervalo entre 21,9 e 21,2, no entanto, eu vou excluir o 21,2. Ao fazer essa subtração, eu estou excluindo 21,2. E eu não quero excluir, porque eu tenho um dado que tem tamanho 21,2. Então, para isso, eu crio esse epsilonzinho, que vai garantir que eu vou fazer essa subtração, mas eu não vou excluir nem o 21,2, nem o 21,9. E esse intervalo vai ficar fechado. Como é que eu calculo esse epsilon? Eu calculo esse epsilon olhando os meus dados, tá? Eu vou olhar meus dados e vou olhar qual é a precisão desse dado. Se esse dado estiver com uma casa decimal, o meu epsilon vai ser 1/10. Se meu dado estiver em centésimo, com 2 casas decimais, o meu epsilon vai ser 1/100. Se o meu dado estiver com 3 casas decimais, em milésimo, o meu dado vai ser 1/1000. Se meu dado estiver em unidade, por exemplo, idade, né? Está em unidade, o meu epsilon vai ser 1 unidade. Então, meu epsilon vai ser sempre 1 da precisão do meu dado. Meu dado aqui está em décimo, então meu epsilon vai ser 1/10. Tá? Então, eu vou pegar o valor final menos o valor inicial mais esse epsilon que depende do problema e vou dividir pelo número de classes.
O valor que eu obtiver vai ser o tamanho desse intervalo, o tamanho dessa classe. Então, vamos ver um exemplo aqui nesse mesmo problema que a gente está trabalhando do diâmetro das peças, tá? Então, primeiro vou calcular a quantidade de classes, né? Quantidade de classe, o número de classes vai ser raiz de n. Nesse exemplo, nós temos 25 amostras, então o máximo que eu posso ter de classes de intervalos é 5. Lembrando que é o máximo, eu posso ter ainda 4, eu posso ter 3. Só não posso ter 2 e 1, porque aí não pode, tem que ser no mínimo 3. Então pode ser ou 5, ou 4, ou 3. Poxa, mas qual desses vai ser melhor? Vou ver pela amplitude, tá? A amplitude H vai ser valor final menos valor inicial menos esse epsilon, né? Que quando menos com menos vai dar mais. 21,9 menos 21,2 menos 0,1, porque o nosso problema está em décimo, né? Se eu pego esse numerador e divido por 5 para 5 classes, eu tenho o resultado 0,16. Se eu pego esse numerador e divido por 4 o número de classes, eu tenho o resultado 0,2. E se eu pego esse resultado e divido por 3, vai dar uma dízima aqui, 0,2 alguma coisa, uma dízima, tá? E aí, como é que eu vou escolher qual é o melhor valor? Eu vou escolher o melhor valor olhando para o melhor resultado que eu tive para a amplitude. Aquele número com menos casas decimais, aquele número que não é uma dízima, o melhor número para se trabalhar. E nesse caso, o melhor número para se trabalhar é 0,2. Ou seja, essa vai ser a nossa opção, que a gente vai escolher. Logo, a melhor alternativa vai ser 4 classes, né? Com amplitude de 0,2. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter 4 linhas na minha tabela e que esses dados vão andar de 0,2 em 0,2. Então, com isso, nós vamos ter o seguinte. Vou começar sempre no menor valor. 21,2 anda 0,2 até 21,4. Fechado no 21,2, aberto no 21,4. E aí eu vou verificar quantas peças têm tamanho entre 21,2 e 21,4, incluindo 21,2 e excluindo 21,4. Ou seja, quantas peças têm tamanho 21,2 e 21,3. 3 peças ao total. Quantas peças tem entre 21,4 e 21,6? Então, repara, aqui agora eu comecei onde eu tinha terminado lá, no 21,4, e estou andando 0,2. Então, quantas peças estão entre 21,4 e 21,6, incluindo 21,4 e excluindo 21,6? Então, vai ser 21,4 e 21,5. Eu tenho 12 peças ao total. Mesma coisa entre 21,6 e 21,8 e entre 21,8 e 22. O que é importante a gente perceber é que não tem problema estar aberto em 22, porque nenhuma peça tem tamanho 22. O tamanho máximo é 21,9, tá? E isso acontece, estar aberto no 22, acontece graças ao epsilon que a gente colocou. Se a gente não tivesse colocado o epsilon, iria estar aberto em 21,9. E isso não pode, porque eu tenho valores iguais a 21,9. Então, aquele epsilon, quando eu coloquei aquele epsilon na conta, me permitiu estar aberto em alguém que não está no meu problema. E aí vai ficar ótimo, vai ficar perfeito, tá? Então, agora eu tenho 4 linhas, repara que é exatamente o resultado que a gente tinha encontrado aqui, ó, 4 linhas, 4 classes, de tamanho 0,2, andando de 0,2 em 0,2. E com isso eu posso construir a minha tabela reduzida, colocando a frequência não mais do ponto, mas da classe, a frequência acumulada não só do ponto, mas da classe, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada, tá? Não só do ponto, mas da classe. Então essa classe está muito melhor do que a outra, porque está com menos linhas, e a informação principal, né, o dado principal, não se perdeu aí, porque eu tenho a principal informação, tá aí. Se eu fizer um gráfico, vai ter um gráfico com 4 colunas, e é isso.